Olá pessoal, então boa noite ou boa tarde ou bom dia, não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Bem, esse vídeo é um dos nossos momentos assíncronos da nossa disciplina de auditoria, né? E aí ele vem tratar um pouco sobre auditoria, controle, regulação e avaliação, que seria um conteúdo da nossa segunda unidade da disciplina de auditoria da Escola de Saúde, né, do curso de Gestão Hospitalar. Então, tendo em vista que vocês já passaram por um momento síncrono, onde teve uma aula um pouco mais detalhada, com momentos vocês discutirem ou fazerem perguntas, eu vou deixar esse vídeo aqui com alguns pontos importantes, mais rápidos, que vocês podem juntar esse vídeo com um vídeo maior, e aí vocês terem, né, material suficiente para escutarem, né, de certa forma conseguirem tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que o momento assíncrono não é só esse vídeo aqui, vocês também tem aí a possibilidade de algum grupo que foi criado, o Telegram, ou WhatsApp, né? Além do nosso próprio SIGA, né? Como ferramenta possível para esse tipo de atuação assíncrona. Né? Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Então, a gente vai discutir aqui, né? Colocar aqui para vocês os pontos importantes de auditoria, controle, regulação e avaliação. E aí, uma das coisas que chama a atenção é quando a gente fala dos aspectos legais, né, da auditoria, controle, regulação e avaliação. Ambos os termos eles têm conceitos e marcos legais que são importantes, que trazem definições importantes, até para que, lembrando da aula, né, eles não se misturem. E ainda existe uma confusão muito grande sobre misturar esses conceitos. Né? Muitas vezes a auditoria ela se confunde com controle, que se confunde com regulação, que se confunde com avaliação. Ou avaliação se confunde com controle, e controle com regulação, e a gente tem aquela celeuma de coisas, né, que a gente não entende bem o que é o que. E isso acontece em todos os setores. Então vamos lá, dentro desses aspectos legais, o que é que eu quero trazer para vocês e que a gente viu na aula? Lembrando que isso é de extrema importância para a gente começar a diferenciar esses processos. Então a gente tem, a primeira portaria que a gente tem aí, gente, é a 1069/99, né? E você olha aí, tem reorganiza as atividades de controle, avaliação e auditoria no âmbito do SUS. Eu não vou me estender ela novamente, a gente já discutiu na aula, né? E provavelmente os mesmos slides. Então, o texto, ele não deixa muito bem claro, apesar dele trazer para a auditoria as ações serão, para o controle as ações serão, para a avaliação as ações elas serão, né? E se a gente for ler o texto de forma bem aprofundada, a gente vai perceber que elas se confundem ainda nesse período. Por quê? A gente for pegar o tempo aí, 99. Então essas ações elas ainda eram muito novas, né? A gente tinha acabado de sair de um processo de reestruturação do Sistema Único de Saúde, né? Então até as próprias definições ainda não eram tão claras. Aí se realmente a gente tinha uma dificuldade de entender o que é cada um, né? Porque observar um acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas do SUS, verificar a conformidade com os processos. A auditoria também faz isso, né? Verificar a conformidade com os processos. Se a gente for pegar a avaliação, ela também tem condições de verificar esse tipo de coisa, né? E a auditoria é um exame analítico e pericial da legalidade dos atos da administração orçamentária, financeira e patrimonial e a regulação dos atos técnicos profissionais praticados. De uma certa forma, é um acompanhamento também, né? E verificar a conformidade de tudo isso. Então, são formas diferentes que foram colocadas, mas que acabam dizendo a mesma coisa, né? Então, vamos lembrar que essa resolução, ela talvez não seja a mais adequada para que a gente consiga diferenciar, ok? A gente tem a portaria 1559 de 2008, aí sim a gente tem algo que começa a ficar melhor consolidado. E aí a gente tem que institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde, SUS. Aí, com clareza, nós temos o artigo 1º, onde ele traz a instituição dessa política nacional, e aí a gente já começa a ter um desenho melhor dessas ações de regulação, né? E ele traz instituir a Política Nacional de Regulação entre as unidades federadas.
E lembrando do que a gente discutiu antes, essa regulação em saúde, ela é dividida em quê? Em uma regulação de sistemas de saúde, né? E aí eu vou passar, daqui a pouco eu volto novamente. A gente tem aqui a regulação da atenção e a gente tem aqui a regulação do acesso. Então, nós temos várias formas de trabalhar a regulação em saúde, né? E aí, mais uma vez, essas dimensões, elas fazem parte da regulação, não quer dizer necessariamente que regulação é só regulação de leito ou regulação de exame. Lembrem-se disso, né? Muitas vezes, quando falamos de regulação, nós vamos direto para que ponto? Para este ponto aqui, né? E aí a regulação do acesso, a regulação assistencial, organização, controle, gerenciamento e priorização de acesso e fluxos assistenciais no âmbito do SUS, né? E aí ele vai trazendo na sua definição sobre a necessidade de colocar o fluxo do atendimento, ou seja, o paciente quando entra, né, o usuário quando entra, quando ele precisa de um exame, quando ele precisa de uma assistência, então como é que esse fluxo acontece, né? Então a regulação do acesso, ele permite fazer com que esse usuário ele entre e consiga o acesso de forma adequada, né? Então essa é a nossa primeira, né, a nossa primeira quebra de concepção que a gente tinha antes, onde a regulação ela só estava nesse sentido. Mas a gente tem a regulação dos sistemas, né? E aí, o que a gente tem na regulação dos sistemas, né? Então, essa regulação é feita com o quê? A partir de princípios e diretrizes do SUS, que são as macro diretrizes para a regulação da atenção e execução das ações aí que vem, monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância desses sistemas. Então, a gente tem as macro-diretrizes, as diretrizes do funcionamento daquele serviço de saúde sendo produzidas para que o sistema funcione. Então, regulação com base em formação de diretrizes, formação de leis, resoluções, né? E aí a gente tem a regulação da atenção. Aí essa regulação da atenção, ela fala o quê? Essa regulação ela é exercida a partir da pactuação estabelecida nos termos de compromisso e gestão, pacto pela saúde, quando a gente tinha, né? O objetivo de quê? De garantir a adequada prestação de serviço à população, né? E isso aí é dirigido ao quê? Aos prestadores públicos e privados, né? Definindo as estratégias e macrodiretrizes para a regulação do acesso à assistência. Então, aqui a gente vai ter os serviços sendo estruturados, os hospitais sendo criados, as unidades de saúde sendo criadas, as clínicas sendo criadas, os serviços sendo criados, para que aquilo seja definido, para que o paciente tenha acesso. E tudo isso foi criado como? Tudo isso foi criado com base nas macrodiretrizes anteriores, não é? E aí, essas macrodiretrizes anteriores, elas dizem como que esse processo de organização desses serviços tem que acontecer, né? E aí a regulação disso. Então, eu regulo a partir de ofertar esse serviço, seja pela minha própria rede pública, no caso do SUS, seja pela minha própria rede privada, né? Ainda aqui, eu queria colocar uma coisa para você. Você já também está se perguntando, a gente já discutiu na aula, mas mais uma vez, então, vai ser a mesma estrutura do serviço público, do serviço privado? Desculpa. Não, gente. O serviço privado ele tem uma estrutura diferente de formação. Ele participa aqui como um sistema que é complementar esses serviços, né? Quando o serviço o público ele não tem condições de ofertar, e aí o privado ele entra como forma complementar, né? Não como forma suplementar. Então, vamos diferenciar uma coisa da outra, né? Então, complementar, eu preciso, não tenho como ofertar, vem alguém e oferta, ok? Um serviço privado. Serviço suplementar, o serviço já está completo. Eu posso oferecer, porque eu sou um serviço privado, eu tenho condições de oferecer o meu serviço. Vou e oferto o meu serviço. Planos de saúde, hospitais privados, né? Então a gente tem a diferença de complementar e suplementar. Um próprio hospital ele pode oferecer um serviço suplementar à população quando ele atende planos de saúde ou privado, e ele pode também ofertar um serviço complementar quando ele atende serviços do próprio Sistema Único de Saúde também. Então que fique claro isso, certo, gente? E depois a gente tem a regulação do acesso à assistência, então, com as macro diretrizes e as diretrizes formadas, toda a estrutura criada e organizada a partir dessas macro diretrizes, vamos organizar os fluxos e garantir que esse usuário ele tenha condições de seguir o fluxo de um atendimento adequado, né? Lembre-se, estamos colocando aqui o que deve ser feito, não o que a gente geralmente encontra no nosso serviço, que a gente sabe que, infelizmente, essa é a estrutura bem
bem concatenada, ela ainda não acontece de forma adequada, né? E aí isso é um dos objetivos de discussão dentro da nossa disciplina. Bem, então o que a gente tem aí? Ó? Se a gente for pensar, aí a gente tem regulação, ela é entendida como um ato de regulamentar e elaborar regras. Sim, a gente viu a elaboração de diretrizes, de macrodiretrizes. Regulação compreendida como o ato de regulamentar as ações que asseguram o cumprimento destas, como fiscalização, controle, monitoramento, avaliação e auditoria. Sim, né? Aqui a regulação ela não se confunde com gestão, mas sim é uma função da gestão regular esse serviço, né? Avaliar, auditar, monitorar. Então, a auditoria aqui ela passa a ser uma ação de regulação. Sim, toda auditoria não se usa ação de regulação? Sim, mas toda ação de regulação é auditoria? Não, né? Então, lembrem-se. Auditoria, desculpa, gente. A regulação ampliada, né, para além da fiscalização e do controle, né? Então, a gente tem condição política, análise de situação, planejamento, né? Então, a gente tem aí um conceito de regulação mais tocada na questão da gestão. E aí, outra definição, né, que a gente tem, conjunto de ações mediadas que se interpõem entre demandas dos usuários e acesso ao serviço, né? Traduzido enquanto fluxos, processos, né? Então, aí, aquela regulação que a gente entende como a regulação do acesso, né? Que é uma das regulações em saúde, não é a única, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem mais que a gente viu lá na aula? Então, aqui é o quadrinho, né? Regulação sobre sistemas, depois a regulação da atenção, depois a regulação do acesso. Se pensa, se cria, se entra na assistência. Bem, então entendendo um pouco sobre essa questão da regulação, a gente entende como algo bem macro, bem amplo, a gente entra na questão do controle, né? Então, o que seria esse controle? Gente, basicamente, esse controle, eu estou colocando aqui os slides para guiar um pouco o que eu vou colocar aqui para vocês. Basicamente, esse controle é uma forma sistemática, é uma forma constante de observar como que esses serviços de saúde estão acontecendo, de verificar se esses serviços de saúde estão seguindo o que foi pensado para eles. Então, isso não é auditoria? Não necessariamente. Vamos chegar lá. Então, por exemplo, cadastramento dos estabelecimentos de saúde, dos profissionais e dos usuários. O controle vai verificar. Um estabelecimento ele foi cadastrado, o profissional também, o usuário, o que esse controle faz? Regularmente, rotineiramente, dentro de um determinado período, tem que haver um controle disso. Seja o controle da produção desses estabelecimentos de saúde, dos profissionais, quando há mudança ou não desses profissionais. Então, isso é uma ação de controle. E aí eu coloco aqui para vocês, eu acho que algumas pessoas aqui já devem ter visto isso, eu não sei qual a realidade, pode ser que tenha algumas outras pessoas assistindo esse vídeo, mas lembrando que muitas vezes nós pensamos nesse controle só relacionado a faturamento, e na verdade não, né? A gente tem um controle que e a gente acaba limitando a ação desse controle a um setor específico, quando na verdade não é um setor de controle, e sim ações de controle, né? Então, qualquer outros setores dentro da Secretaria Municipal ou Estadual podem exercer ações de controle. Então, lembrem-se disso. Controle é uma ação e não um setor específico. Quando a gente pega um setor de faturamento, de acompanhamento dessas faturas, claro que lá o que é que vai sobressair lá são ações de controle, né? Mas outros setores podem ter ações de controle. Então, o que mais? Credenciamento de estabelecimentos, se necessário encaminhamento de processos para habilitação, monitoramento e fiscalização. O que mais que a gente tem? Controle sobre a programação orçamentária em nível ambulatorial, né? Então as produções ambulatoriais, né? Os exames que são feitos. Controle dessas autorizações de internações, né? Então, essas autorizações de internações que vêm para serem faturadas, para serem controladas, então, isso rotineiramente acontece, ou mensalmente, ou trimestralmente, anualmente, né? Então, tem várias formas de fazer esse tipo de controle, mas há uma constância nisso, né? Então, a gente tem aqui a gente tem mais algumas coisas que são colocadas, né? Que a gente vai discutir sobre a questão de como esse controle acontece. Então, via de regra, o que é esse controle, né? Deixa eu passar aqui mais. Via de regra, o que é esse controle? Esse controle, gente,
ele é uma forma, como eu falei antes, rotineira de pensar e de analisar como que andam os processos, né, dentro dessa rede de oferta de saúde. Aí, no caso, isso aqui não vale só para o público, vale para o privado também, né? Então, quando eu faço aquilo rotineiramente, eu tenho uma ação controladora. Rotineiramente eu estou controlando. Rotineiramente, por exemplo, no público, rotineiramente eu estou controlando meus prestadores. Porque eu estou verificando o contrato, estou verificando como é que está o seu, como é que está a sua produção, se aquela produção está errada ou não, tem que verificar problemas naquela produção, né? Então, tudo isso é uma forma de controle, não é? Então, de via de regra, esse controle você já pensa, são ações que são rotineiras, são ações de verificações rotineiras para saber se aquilo ali está de acordo com o que foi pactuado, com o que foi programado, com o que foi pensado, né? Com o que foi contratado, tá bom? Bem, e aí a gente chega na avaliação, né? E aí, o que a gente tem de avaliação? Eu não me estendo muito aqui, até porque tem uma disciplina, né, de gestão da qualidade, aí vocês veem muito bem a avaliação, né, com os outros professores, mas é interessante colocar aqui, porque a avaliação, ela traz um conceito que pode também se confundir nisso. Então, a comparação, o que é a avaliação? É a comparação do que é observado, eu observei isso aqui, com o que foi idealizado. Né? Então, eu observo uma coisa e comparo com outra. Parece um pouco com o nosso controle, não é? Sim. Só que a avaliação, no seu caminho, ele vai emitir um juízo de valor sobre aquela diferença que foi encontrada. Geralmente isso não interfere em necessidade da gente tá colocando um orçamento, não. A avaliação, ela simplesmente ela vai emitir um juízo de valor sobre aquilo em um determinado momento. Então, primeiro ela não vai fazer aquilo rotineiramente, como o controle faz. Mas como o controle, ela precisa verificar se aquilo está de acordo com o padrão que foi previamente estabelecido para aquilo. Um padrão para aquilo. Não é? Não é um contrato. A gente não está falando aqui na avaliação de um contrato. Mas, por exemplo, o que é que o PMAC propõe para a atenção básica, né? O que é que a gente tem de avaliação para, por exemplo, avaliação da qualidade para, por exemplo, um atendimento em um determinado setor de um hospital ou em um determinado segmento da área da saúde, porque existem padrões ouros para aquilo, padrões ouro para aquilo ali, né? Então, é dessa forma que a avaliação ela, né, trabalha. Então a gente pode ter pesquisas avaliativas, seja instituições de ensino considerarem a necessidade de fazer pesquisas avaliativas, né, para avaliar um determinado tipo de ação dentro da área da saúde. E aí como é que ele vai fazer isso? Eu vou pegar um padrão ouro de como aquele serviço deveria se comportar e vou comparar. A minha pesquisa avaliativa, eu vou dizer necessariamente que eu tenho que alocar ou não, eu vou apontar responsáveis, aquilo ali é rotineiro? Não, acontece em determinado período e foi. E a avaliação para a gestão, a própria gestão decide tecer processos de avaliação com base em padrões ouro para aquilo ali. Né? Então, como é que eu atendo alguém? Né? Como é que está a minha atenção ao usuário? Qual o padrão ouro para aquilo ali? Né? E a gestão vai utilizar aquilo ali para melhorar né, o seu processo de gestão. Aqui não há uma intenção de fazer aquilo ali rotineiramente, controle rotineiramente, avaliação não há avaliação não há um controle de contratos aqui, né? Não há um controle de valores financeiros de forma rotineira. Não é essa a proposta da avaliação. Né? A proposta da avaliação são padrões de ações de assistência em saúde. Como é que eu organizo, como é que minha gestão se organiza, como é que acontecem meus processos. Meus processos são bem trabalhados. Né? Então, vamos lá, o que a gente tem aqui? Então, só lembrando a questão desse padrão ouro. Né? Então, eu tenho um padrão ouro para que as coisas aconteçam. Tá bom?
E eu coloco aqui uma fotinha só de Aberdeen Abedia, né, que foi um dos primeiros que trouxe essa questão da avaliação da avaliação em saúde, a questão da qualidade, e aí ele traz essa estruturação da qualidade em saúde, pautada em estrutura, processos e resultados, e muitas pesquisas de avaliação e muitos processos de avaliação se pautam muito na questão da estrutura dos processos e resultados, trazidos por Dona Bedia, né, onde ele traz essa questão do que é como se avalia uma estrutura. Então, como que deveria ser uma estrutura? Qual o padrão ouro para a estrutura de funcionamento de determinado serviço? Qual o padrão ouro para o processo de trabalho para um determinado serviço? Qual o impacto da relação dessa estrutura e desse processo para quem recebe aquele serviço, para quem está ofertando aquele serviço, né? Quais os indicadores que eu tenho mostram que aquela estrutura e aquele processo que eu utilizo traz resultados interessantes, né? Então, a forma de trazer uma avaliação da qualidade dos serviços de saúde. Preste bem atenção que eu não falei aqui com relação a uma devolução de recurso, a uma apresentação de valor de produção. Interessante isso. Então, aí só mais uma vez, né? Estrutura, processo e resultados. Isso aqui vai estar no slide de vocês, eu vou passar um pouquinho. E a auditoria nesse meio, né? O que a auditoria faz nesse meio aí? Lembrando, pessoal, a auditoria, se a gente prestar atenção, ela pode se confundir, né? E mais uma vez, retomando o que a gente provavelmente discutiu, né? Esse vídeo eu estou gravando já um pouco antes da nossa aula síncrona. Então, a auditoria, ela faz processo de comparação? Faz, né? Ela sim faz processo de comparação. A auditoria, ela usa padrão ouro? Sim, ela usa padrão ouro, né? A auditoria, ela verifica conformidades? Sim, ela verifica conformidades. A auditoria regula o serviço? Sim, ela regula o serviço. Theo, e aí? E aí que a auditoria, ela guarda semelhanças com controle, com a própria avaliação e ela está dentro da regulação. Então, às vezes, isso causa até uma dificuldade das pessoas, no público e no privado. Isso traz uma dificuldade das pessoas entenderem qual a ação da auditoria. E, então, uma das coisas importantes é que a auditoria, ela, em sua maioria, na maioria das vezes, ela é deflagrada. O que é isso? Alguém verificou algo de estranho e chamou a auditoria para a auditoria realizar um exame mais sistemático, mais aprofundado para verificar aquela inconsistência que, por exemplo, um controle achou. Ou que um processo de avaliação mostrou que a avaliação dos padrões ouro estão abaixo do esperado. E aí, por que aqueles padrões ouro estão abaixo do esperado? O que está por trás disso? Cadê o financiamento que não chegou? Cadê a utilização do recurso correto? Cadê as contratações? A mesma coisa, esse acompanhamento, esse controle verificou que a produção está inadequada, está vindo assim, está vindo assado, tem muita coisa certinha, até certinha demais, como muitas vezes nós desconfiamos de ser algo Ctrl+C, Ctrl+V. E aí a auditoria vai lançar mão do seu exame mais aprofundado. E aí, inclusive, a auditoria ela vai apontar responsáveis, né? Ela vai apontar esses responsáveis, ela deve apontar resoluções para aquilo, ela vai apontar o que está conforme, o que está não conforme, né? E ela vai solicitar que essas pessoas, ou esses responsáveis, eles se pronunciem, ela vai avaliar e ela vai emitir um parecer. E esse parecer ele é enviado para a gestão, o qual a gestão vai analisar o parecer da auditoria e tomar as decisões cabíveis. Depende da gestão se ela vai acatar ou não um relatório de auditoria. Então, isso se dá tanto no público quanto no privado, né? Então, isso acontece em ambos os locais, tá bom? Então, por exemplo, existe um hospital, esse hospital tem um setor de controladoria. Beleza, nesse setor de controladoria pode ter responsáveis pela auditoria. Então, se a gente seguir a lógica adequada da auditoria, a gente tem o controlador que verifica aquilo constantemente, e aí
problemas errados, beleza, eu tenho uma equipe de auditores para verificar esses problemas. Então, os meus auditores vão lá e verificam aprofundadamente aquele problema. Então, mas toda vez que tem uma produção, vai os auditores lá verificar isso, né? A gente tem ainda algumas ações de auditoria acontecendo como formas de controle, de fato, né? Inclusive, no serviço privado isso é muito comum, é muito assédio, é tranquilo, né? Você ser auditor e ter suas ações de auditoria e também suas ações de controle, né? Já no serviço público, a gente tem os serviços de auditoria muitas vezes engolidos por ações de controle e não conseguem desenvolver necessariamente suas ações de auditoria. Ou seja, eles não conseguem verificar, aprofundar, verificar realmente problemas que poderiam estar acontecendo e ficam muito focados em controlar contratos como fiscais de contrato, e que na verdade existem fiscais de contrato, né? A gente não tem, não é para ter um auditor acompanhando aquele contrato, tá bom? Então, entre outras coisas que acontecem e que assoberbam a auditoria são demandas que chegam aos setores de auditoria e que não são da responsabilidade da auditoria. E muitas vezes a auditoria é vista como aquele setor que apaga um incêndio que veio de um setor de assessoria jurídica, veio de um setor de ouvidoria e chega na auditoria para a auditoria resolver aquele tipo de problema e não é a função muitas vezes dela. Ou então para que ela fique acompanhando contratos constantemente quando na verdade o problema já foi sanado, ele deveria sair do setor de auditoria e retornar para o seu acompanhamento de controle comum, controle do setor responsável por aquilo e do fiscal de contrato, né? Então, são essas relações de auditoria que a gente precisa entender como que elas acontecem nos nossos serviços. Ok, pessoal? Então, tendo em vista essa pequena revisão, espero que tenha clareado um pouco para vocês, né? Tem atividade aí que vai ficar mais uma coisa no momento assíncrono. Eu vou deixar alguns textos complementares também para que vocês possam ler. Tem o manual do RCCA, então tem muita coisa que vocês podem olhar e ir aprendendo, além do nosso chat mais uma vez. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no nosso próximo, né, encontro síncrono, né? E aí a gente vai discutir algumas outras coisas bem interessantes. Dúvidas? Põe lá no grupo ou deixa lá no chat aberto do Cigarro, tá bom? E aí a gente vai respondendo por lá. Ok, pessoal? Então, até a próxima.